A televisão OLED C2 aqui atrás de mim, sem sombra de dúvidas, é uma das principais televisões desse ano. E eu sei que tem muita gente interessada na televisão, mas ao mesmo tempo eu também sei que tem muitas pessoas com algumas dúvidas a respeito dela e a gente vai esclarecer todas essas dúvidas aqui nesse vídeo. Então a ideia principal do vídeo de hoje é mostrar todos os pontos positivos e negativos a respeito da OLED C2 para ver se realmente vale a pena estar comprando ela. E nesse vídeo aqui a gente separou algumas imagens bem legais comparativas ao lado de outras televisões. Acho que vocês vão gostar bastante porque ficaram bem legais. Mas antes, lembrando pessoal, se vocês são novos por aqui no canal, estão procurando uma televisão para comprar, aqui vai uma super mega ultra dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece de fato uma TV com uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar. Caso queiram fazer parte, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Em relação ao OLED C2 que está aqui atrás, eu já posso adiantar para vocês que sem sombra de dúvidas é uma das televisões mais completas do mercado. Então se por acaso você comprar essa TV, acho muito improvável que você não goste da sua experiência, porque de fato ela é extremamente completa, tem uma qualidade de imagem que é incrivelmente boa, tem o melhor nível de contraste do mercado, melhor nível de preto também, tem excelentes cores, tem um ângulo de visão que é incrivelmente bom e além disso ela é cheia de recursos, tem suporte para HDR, para Dolby Vision, Dolby Atmos, tem uma taxa de atualização de 120 Hz, tem suporte para 4 portas HDMI, todas 2.1 e também suporta ali VRR, FreeSync e também G-Sync. E também vale a pena dizer que o sistema operacional da OLED C2 é bem completo, com os principais aplicativos do mercado e responde aos nossos comandos de forma bem rápida e fluida. Ou seja, pessoal, seja para jogos de videogame, filmes, séries, canais de televisão, sem dúvidas a televisão manda muitíssimo bem em todos esses tipos de conteúdo. Mas será que a OLED C2 não tem nenhum ponto negativo? Então, pessoal, se a gente for analisar a qualidade em si da TV, eu diria que pontos negativos assim necessariamente ela não chega a ter, mas tem sim algumas coisinhas onde ela poderia ser melhor. O melhor exemplo em relação a isso seria sobre o brilho das televisões de tecnologia OLED, porque eu vejo muitas pessoas com certo medo, um certo receio de comprar uma TV de tecnologia OLED, achando que o brilho da televisão talvez seja ruim se comparado a alguns outros modelos disponíveis no mercado. E de fato o brilho das televisões de tecnologia OLED poderiam sim ser um pouco melhor, entretanto eu posso garantir para vocês que o brilho dessas televisões não é ruim e vocês podem usar tranquilamente uma televisão como a OLED C2 aqui atrás em um ambiente mais iluminado, seja com a luz acesa ou seja em um ambiente que tenha as janelas abertas, por exemplo. Obviamente que o sol estiver batendo diretamente na televisão não é muito recomendável, mas se você tiver ali um ambiente um pouco mais claro, mesmo com janelas abertas, não acredito que você deva se preocupar muito em relação a isso, porque a televisão tem sim um brilho o suficiente para também mandar bem nesse tipo de ambiente. E para tentar resolver essa questão do brilho de uma vez por todas, a gente separou algumas imagens bem legais em relação a essa questão. Nas imagens que vocês estão vendo agora, a gente pegou a televisão OLED C2, colocou de frente para duas janelas bem grandes durante o dia, com a luz da claridade do sol entrando, e vocês podem ver nessas imagens que vocês conseguem ali ver o reflexo da janela e ver até o reflexo meu ali aparecendo de fundo. Entretanto, no momento em que a gente começa a assistir alguma coisa ou jogar algum jogo de videogame, como nessas imagens que vocês estão vendo agora, vocês conseguem ver que o brilho da televisão é super o suficiente para competir com o ambiente e entregar um bom resultado para mim. Nessas imagens, por exemplo, enquanto eu jogava, eu estava ali de frente para duas janelas bem grandes que estavam abertas e obviamente que ainda tem ali um pouco de reflexo batendo na janela, mas levando em consideração que a gente está fazendo isso de frente para duas janelas, sem sombra de dúvidas a televisão nesse cenário está sim conseguindo entregar um resultado bem competente. Mas para essa questão ficar ainda mais evidente, a gente decidiu comparar a TV OLED C2 com uma televisão mais de entrada, que no caso o modelo que a gente escolheu foi a BU8000 da Samsung, que é a televisão da esquerda, contra a OLED C2 na direita, nesse mesmo ambiente iluminado, de frente para essas duas janelas, e vocês conseguem ver claramente como a televisão da direita, ou seja, a OLED C2, se sai extremamente melhor e superior se comparado à televisão BU8000 na esquerda. Reparem como a televisão da LG, a OLED C2, reage muito melhor ao ambiente iluminado, reage melhor aos reflexos e nessas imagens, inclusive, dá pra gente ter uma noção da diferença da qualidade das cores das duas televisões, onde sem sombras de dúvidas a televisão OLED C2
é extremamente melhor. E inclusive quando eu estava fazendo esse teste comparativo, eu achei a diferença tão grande das duas televisões que sinceramente até me deu uma vontade assim de comprar a OLED C2, porque de fato quando a gente coloca no lado de uma televisão mais de entrada, de fato a diferença entre as televisões é bem grande. Então se alguém ainda tinha dúvida se uma televisão mais top de linha tem ou não tem muita diferença se comparado a uma televisão mais de entrada, acredito que essas imagens deixem bem claro, deixa ali bem claro que de fato existe uma diferença bem grande. Daí nesse momento até algumas pessoas podem se perguntar, mas então se o brilho da televisão OLED C2 ou das televisões OLED de uma forma geral não são ruins, por que tem muita gente que critica? Na realidade as pessoas que criticam não estão criticando pelo fato do brilho ser ruim, e sim pelo fato de existirem televisões concorrentes, como por exemplo televisões de tecnologia mini LED da Samsung, por exemplo, que conseguem entregar um pico de brilho ou um brilho geral, inclusive, bem maior se comparado às televisões de tecnologia OLED. Entretanto, se vocês forem procurar depoimento de pessoas que de fato compraram as televisões de tecnologia OLED, testaram ali no seu ambiente, é extremamente raro você encontrar alguém que de fato fique insatisfeito com o brilho da televisão. Inclusive é até normal encontrar pessoas falando que tiveram que abaixar um pouco o brilho para estar usando ali no seu ambiente. E para esse vídeo ficar ainda mais completo, a gente também separou essas imagens que vocês estão vendo agora, onde na esquerda a gente tem a televisão mini LED da Samsung, modelo QN90B, uma das televisões com maior brilho do mercado, contra a televisão OLED C2 na direita, e vocês conseguem ver nessas imagens que sim, de fato a televisão da Samsung na esquerda tem um brilho maior se comparado à televisão OLED C2 na direita. Entretanto, ali vendo no ao vivo, mesmo em um ambiente iluminado, apesar de ser bem óbvio ali que a televisão da Samsung tem mais brilho, ainda assim, a depender da imagem que passava, mesmo a OLED tendo menos brilho, ainda assim, a depender da imagem, eu tinha ainda uma preferência pela OLED C2 da LG. E para encerrar essa parte onde eu falo do brilho das televisões, vale a pena comentar que nesse ano de 2022, as televisões OLED C2 de 55 polegadas em diante possuem até 20% a mais de brilho se comparado às televisões OLED que a LG lançou nos anos anteriores e também se comparado às televisões OLED C2 menores que 55 polegadas, como por exemplo a TV aqui atrás, que é a versão de 42 polegadas, que inclusive era a versão que a gente estava usando nos testes nesse vídeo. Inclusive vale a pena dizer que a gente conseguiu testar a versão de 55 polegadas no lado da versão de 42 polegadas e de fato existia sim uma diferença de brilho, entretanto eu diria que para a maioria das pessoas a diferença de brilho entre esses tamanhos diferentes não foi assim tão significativo. Para filmes e séries, por exemplo, eu achei a diferença bem sutil e para jogos de videogame eu até acredito que para usuários mais exigentes pode sim fazer um pouco de diferença, mas ainda assim não era uma diferença muito gigantesca, digamos assim. E agora, para finalizar esse vídeo, vamos falar aqui rapidinho sobre um assunto que eu sei que coloca medo em algumas pessoas na hora de comprar uma televisão de tecnologia OLED, que é a respeito aí do temido burn-in. E lembrando que o burn-in basicamente é o seguinte, é quando você está assistindo ao mesmo conteúdo que possui imagens estáticas, como por exemplo, a emissora de uma televisão, ou então a barra de vida de um personagem, por exemplo, e quando você assiste a muito esse conteúdo que possui imagens estáticas e faz isso por muito tempo, como por exemplo meses e meses ou até anos, existe a tendência que nessas regiões de imagens estáticas, aquela região ali fique levemente sombreada, então basicamente isso seria o burn-in e é um problema que pode ocorrer em televisões de tecnologia OLED. E o que eu tenho a dizer em relação a isso? Então pessoal, se por acaso você tem ali um certo medo, um certo receio de comprar uma televisão OLED como a OLED C2 aqui atrás, por conta do burn-in, eu te entendo completamente. Quando eu tive que comprar uma televisão alguns anos atrás, eu não comprei a televisão OLED na época, muito também por conta desse receio de sofrer de burn-in no futuro, especialmente porque eu na época usava muito a televisão para jogar jogos de videogame, então eu também já passei por essa mesma situação, esse certo receio de comprar uma televisão de tecnologia OLED. Entretanto, hoje em dia eu diria que eu não tenho mais tanto esse medo, esse receio de comprar uma TV de tecnologia OLED por dois motivos em específico. O primeiro motivo é o seguinte, pessoal, a LG já está há vários anos no mercado trabalhando com televisões de tecnologia OLED e nos últimos anos eles evoluíram bastante em relação a isso, colocando recursos na televisão para estar prevenindo ou pelo menos ali minimizando a chance desse tipo de problema acontecer na sua televisão. E além disso, nesse ano de 2022, as televisões OLED C2
possuem ali o novo painel OLED Evo, que pelo menos em teoria é para ser ainda mais resistente a esse tipo de problema. Então, pelo menos esse é o primeiro motivo do porquê eu já não tenho tanto receio. A LG melhorou bastante em relação a isso e nesse ano de 2022 a gente tem um novo painel OLED Evo que pelo menos em teoria é para ser mais resistente sobre isso. E o segundo motivo é o seguinte, pessoal. Aqui no canal a gente faz vários vídeos falando sobre televisões e às vezes a gente recebe comentários de pessoas tristes, por exemplo, falando: poxa vida, comprei a televisão X lá e durou apenas 1 ano e meio e parou de funcionar, ou então comprei a TV Y e parou de funcionar em 2 anos, por exemplo. Só que a questão é que a grande maioria desses comentários reclamando a respeito de televisões que deram problemas não são de televisões de tecnologia OLED e sim de outras televisões que não são OLED, e eu sei que de certa forma isso já é esperado, porque as televisões de tecnologia OLED são mais caras e provavelmente devem vender menos se comparado a televisões mais básicas, pelo menos é o que eu suponho. De qualquer forma, a questão que eu quero trazer é a seguinte, pessoal: qualquer tipo de televisão está sujeita ali a sofrer algum tipo de problema, não apenas as televisões de tecnologia OLED, qualquer tipo de televisão pode sofrer algum tipo de problema, e eu sei que isso é algo ruim, e eu também sei que muitas marcas parecem que não dão a devida atenção em relação a isso para tornar os produtos mais resistentes, e eu sei que isso é sim algo bem chato. Inclusive, um tipo de comentário que a gente recebe até com certa frequência é o seguinte: qual televisão vocês acham que vai durar mais tempo? A televisão X ou então a televisão Y? Só que esse tipo de comentário pra gente responder, infelizmente, é muito complicado, porque não tem assim muito como a gente saber qual televisão vai durar mais tempo. Entretanto, se fosse aqui para eu palpitar, digamos assim, eu iria dizer que televisões que são mais bem construídas têm a tendência de durar mais tempo, como por exemplo a televisão OLED C2 aqui atrás. A televisão OLED C2 é uma televisão de categoria mais premium, que é mais bem construída. Então, por ser mais bem construída, eu teria a tendência de ficar mais seguro na hora de comprar essa televisão. Quer dizer que ela vai durar 10 anos, por exemplo? Não necessariamente, mas se alguém me perguntasse, por exemplo, qual televisão eu acho que vai durar mais tempo, eu teria a tendência em dizer que são televisões que são mais bem construídas, que geralmente são televisões um pouco mais caras. Mas se por acaso, mesmo assim, você ainda tem um certo receio de comprar uma televisão de tecnologia OLED, talvez porque você vai jogar muito ali jogos de videogame, ou vai usar a televisão para coisas que tem muitas imagens estáticas, então nesse caso eu acho que não tem muito problema em partir para alguma outra televisão concorrente, como por exemplo as televisões de tecnologia mini LED, e hoje no mercado a gente já tem TVs de mini LED da Samsung, da TCL, vai ter da Philips agora que já está chegando no mercado. Então, se por acaso você ainda tem esse certo receio de comprar uma televisão OLED por conta dessas questões, acho que televisões mini LED podem aí ser uma solução, digamos assim, para você. Mas agora, respondendo à pergunta inicial sobre se vale ou não vale a pena comprar a TV OLED C2 aqui atrás, a minha resposta é que sim, pessoal, vale a pena. Uma televisão extremamente completa em termos de recursos, tem uma qualidade de imagem que é incrivelmente boa, tem um bom sistema operacional, então sem sombras de dúvidas, para mim é sim. Se vale ou não vale a pena comprar, eu diria que sim, vale a pena comprar a televisão. E se por acaso, pessoal, você chegou até esse final do vídeo, não deu gostei ainda, não esqueça de dar um gostei, é extremamente importante para estar apoiando esse tipo de conteúdo aqui no canal. E também lembrando, pessoal, nos próximos dias, provavelmente vão ter várias ofertas de várias televisões, incluindo a televisão OLED C2 aqui atrás, e assim que ela aparecer com de fato boas ofertas em lojas confiáveis, a gente sempre vai avisar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. É de graça para entrar e participar, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, caso vocês queiram entrar. E espero que vocês tenham aqui gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês, e se por acaso vocês também já têm aí a sua experiência com uma televisão de tecnologia OLED, coloca a sua experiência aqui embaixo no campo de comentários, também para estar complementando esse vídeo. Então, de forma geral é isso, esperamos que tenham gostado, valeu, falou e até a próxima!